Faz o paralelo agora com o Gerson. Não tem características de líder. Ele brilhava no Flamengo, mas o Flamengo tinha vários protagonistas. Eu acho que ele não precisa ser o líder, mas ele tem que ser a referência técnica. Então, ele pode ser o líder técnico, mas ele não está sendo. Mas ele pode ser. Ele pode ser. Eu acho que precisa encontrar o posicionamento melhor para ele em campo. Eu acredito bastante, mas muito, no potencial do Gerson. Não, mas Um jogador de um ano para cá, ele não pode ter perdido tantas qualidades, até de liderança técnica. Porque no Flamengo, e ele tinha outras lideranças técnicas, e ele, em vários momentos, ele sobressaiu em cima desses caras. Quando você joga com craque, fica fácil. Que beleza, hein? Hoje mais alerta. Fica fácil de jogar com gente boa, cara. Quando eu venho aqui, tá tranquila. Eu posso falar pouco que tá tudo certo. Então, agora a questão é quando você tá jogando no meio de um time que você tem que consertar em algumas coisas. Mas existe, peraí. Mas a expectativa é alta. Existe qualidade técnica. Não, mas não é disso que eu tô falando. Mas a expectativa, cara. Quando eu vim aqui outro dia e falei, poxa, colocaram uma expectativa no Gerson dele ser a contratação do ano. Mas a contratação do ano. O Pedrinho poderia ter distribuído melhor em mais contratações. Ele colocou no Gerson a carga que talvez ele não suporte de ser o líder para resolver o problema. Ele não vai criar diferença. Ele não vai, me perdoa, só para terminar e passar a bola para você. Ele não vai ser o cara que vai dar o passe, que vai gerar o título. Ele pode fazer isso se ele tiver alguém que esteja fazendo isso junto com ele e ele seja o protagonista. O Gerson. O Gerson. Ele pode se tornar ali o bom coadjuvante, o baita coadjuvante. Nossa, mas ele veio como protagonista e não conseguirá ser. Mas ele pode ser. Você falou uma coisa importante sobre a expectativa, porque eu me lembro, e na coletiva de apresentação do Bruno Spindel, todas as rotas do Cruzeiro passavam pela contratação do Gerson. Foi o discurso do Cruzeiro na época. Só falava, o Gerson, nosso único objetivo é o Gerson, o que nós queremos é o Gerson, a única negociação que nós temos é o Gerson. Eu me lembro disso, do Bruno Spindel repetindo isso várias vezes. E veio com essa expectativa. Eu acho o Gerson um baita jogador. Para mim, de nível técnico, é um dos 5 melhores do futebol brasileiro. Fácil. Só que aquela coisa, o Gerson, você tocou num outro ponto muito interessante, Betinho, que ele, de fato, não era o cara de chamar a responsabilidade no Flamengo. Ele tinha uma Arrascaeta que ia lá, fazia os gols, dava assistência. O Bruno Henrique, que é um cara, numa partida, o Pedro. Aí se distraísse, aparecia o Gerson e também fazia. O Cruzeiro tem. Peraí. Mas também tinha o Matheus também. Pereira tá aí. Peraí, desculpa. Matheus Pereira tá aí, gente, me ajuda. Peraí. Esse tema Gerson, ele veio, tá vazando ali, é por causa do outro programa, isso era do outro programa, gente. Isso era na boca do gol. O Genta só não pode pisar nesse cachecol de novo, né? Gente, vocês não vão mandar o Genta pra Buenos Aires, não, né? Aqui, ele não pode ir lá, não. Só pra me esclarecer aqui. O tema Gerson veio por causa de quê? Por causa das lesões. O gancho foi das lesões. Peguei o gancho na lesão, mas não era só pra falar de lesão, até porque não era grave. Ele não tem lesão, ele não tem lesão. Mas o Gerson, na partida de ontem, ele foi importante para aquilo que ele foi colocado em campo. Concordo. Sim. Gente, pera. Ali era necessária a burocracia. Gente, vamos lá. Eu espero mais O Cruzeiro vinha de uma goleada de 4-1 pro São Paulo. Ele, com o mental lá embaixo, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, uma equipe que tem a sua importância nesse momento dentro do Equador, que tem o seu valor dentro da própria Libertadores atual, que eliminou o Argentino Júnior e eliminou o Botafogo. O Cruzeiro com uma pressão danada, estreia de Libertadores é sempre algo muito diferente. E ontem, em postura defensiva, o trabalho dele foi feito muito bem feito. Ele começa a jogada do gol também. Vamos lá, eu até babei aqui agora. Vamos lá. O Gerson, ontem, assim como o sistema defensivo do Cruzeiro, a equipe equatoriana finalizou 18 vezes ao gol. 5 delas apenas na direção do gol. Dentro do retângulo. Sim. Dentro do retângulo. Nenhuma delas gerando uma defesa grandiosa do Matheus Cunha.
A que foi estava impedido. A que foi estava impedido. A que se deve isso? Porque o sistema defensivo do Cruzeiro trabalhou muito bem. E lá estava o Lucas Silva, que já elogiamos, e também o Gerson. Concordo. E também o Matheus Pereira fazendo recomposição. Gente, a gente não pode olhar o jogo somente na ótica do ganhou, mas não mostrou um baita de um futebol. Você não tá, o futebol de defesa, você não está entendendo o contexto. Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte. Quando você traz um jogador como o Gerson, do calibre do Gerson, pelo preço que ele custou, pela onda que foi criada em cima da contratação do Gerson, eu vou falar por mim, eu não estou falando por vocês. Eu esperava mais em todas as vezes que ele entrasse em campo. Eu também. Eu esperava um cara. Eu também. Eu esperava um cara com uma pegada de líder dentro de campo. Eu esperava um cara organizador. E eu não tenho visto isso. Eu tenho visto o que eu sempre vi do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ontem, no primeiro tempo, não foi bem, mas no segundo tempo ele botou a bola debaixo do braço. Resolveu essa porra. Exatamente. E resolveu. Exatamente. Vai lá, o HG, sabe aquela cena ontem que até virou meme, que o Lucas Silva faz assim, ó, com as mãos? Ele faz isso direto em jogo nervoso. Eu acompanhei, trabalhei num Cruzeiro e Flamengo aqui no Mineirão, que o Gerson fazia isso toda hora. Ele pegava a bola, o pulgar do lado dele, ele fazia assim, ó. Tipo assim, o jogo é comigo. Até hoje eu não vi ele fazer isso. Você não vê esse brilho no Gerson, né? Um Gerson que não chuta fora da área. No Flamengo ele chutava muito de fora da área. E completando o que o Gui falou com o que o Everton falou, no final de semana passado, quando o Cruzeiro é derrotado pelo São Paulo, eu não me lembro, senão eu falaria o nome agora, de qual foi o jornalista que falou na transmissão. Ele foi comentar sobre o pós do Cruzeiro e ele falou... E na hora tava mostrando o Gerson meio cabisbaixo no banco de reserva, mas não pelo resultado. Logo quando ele sai, como um cara que não tá tendo esse olhar alegre, de brilho, que se espera de um... mas assim, eu ratifico o que o Everton falou aqui. Porque assim, cara... Não tô sendo convencido. Tô sentindo. É porque eu acredito no potencial do atleta. Todo mundo acredita. Aí você tá falando a mesma coisa que todos nós. Nós estamos falando de outro ponto de vista. O ponto de vista de que ele veio com uma carga de expectativa de alguém que se pagou centenas de milhões de reais pra ter o cara diferente. O cruzeirense não esperava do Gerson ser o cara da volância, vamos dizer assim. Ele tem que ser quase que um protagonista junto com o Matheus Pereira para ser o segundo meia. O Cruzeiro... Um elenco com problemas, com um jogador com problemas de disciplina permanecendo no elenco. Então... Sinceramente, é uma confusão e a gente sabe que uma coisa puxa a outra, né, HG? Então, o Cruzeiro vai precisar de uma vitória amanhã, começar a caminhar para um caminho melhor, para ter um pouco de tranquilidade, mas esse precisa de jogar bola, esse time precisa de ter mais, hombridade, sabe? Eu não quero um time que corra mais do que tem que correr, é um time melhor, que tem que se doar. Não, eu quero um time que jogue bola. Foi um time muito caro, é um time que tem muita expectativa em cima dele, que entregou muito ano passado, e que agora tem um técnico ao lado que é muito bom. É a hora desses caras jogarem bola, HG. Tá passando a hora de jogar bola, tá passando a hora de dar uma resposta, porque é o seguinte, nós estamos falando ali, caríssimos, de estrutura, de elenco, de qualidade, sim, que a gente já viu do que esses caras são capazes. Se o problema era o Tite, agora não é mais, porque o Cruzeiro está com um treinador, que é o Arthur Jorge, que inclusive, só para informar para quem está do outro lado e que ainda não sabe, prestigiadíssimo. Mas chegou agora, queria que não tivesse? Não é disso que eu estou falando. O Cruzeiro e as pessoas do Cruzeiro estão gostando muito da forma que ele está trabalhando no dia a dia ali, porque quando o Tite estava no Cruzeiro, havia um certo desconforto com as metodologias implantadas e tal. A parte física. Parte física, principalmente hoje, durante os Donos da Bola, eu li uma mensagem, Popó, de uma pessoa do Cruzeiro, que eu vou até buscar ela aqui, só para não tirar de contexto. E essa pessoa, a pergunta que eu fiz, Popó, foi sobre a preparação física do Cruzeiro, porque tá nítido, o Valu chamou a atenção hoje nos Donos da Bola sobre isso, tá nítido que o Cruzeiro tá com dificuldade contra adversários, o aspecto físico do Cruzeiro sobrou contra o Vitória, e só no primeiro tempo contra o Vitória. Mas aí eu perguntei para uma pessoa do Cruzeiro sobre a preparação física da época do Tite. Essa pessoa me disse, era muito volume, mas sem visar potência. Aí arrebentou. Foi a única coisa que me respondeu.
Ou seja, era muito volume de trabalho, acabou arrebentando, segundo o que eu entendi aqui da mensagem, mas era um trabalho, Popó, que não visava a potência. E é curiosamente o que está faltando ao Cruzeiro, e está claro tudo isso, né? E HG, tem um ponto importante que é preciso deixar sempre ressaltado. A espinha dorsal desse elenco, ou seja, jogadores proeminentes, jogadores que estão aí há mais tempo, eles já estão na 5ª comissão técnica. Seabra, Diniz, Jardim, Tite e agora Arthur Jorge. Tem que parar, uma hora tem que parar com essa trocação de técnico. Uma hora tem que bater o pé e falar assim, olha, se não dá para servir para o Cruzeiro, tem que sair e tem que ir na janela contratar. Não pode o Spindle não aparecer e chegar e falar que o time tem o melhor elenco da América do Sul. Esse tipo de situação é o que gera um incômodo, porque isso gera uma expectativa, a expectativa gera na gente aquela coisa de ver o jogo e acreditar que o time vai conseguir uma vitória, e a gente só vê vexame. Racing na final da Sul-Americana, as eliminações do Mineiro pro América, a própria Copa do Brasil que aconteceu, né? Como foi que aconteceu. Então, assim, tem jogador que não tá dando resposta. O Wallace é um deles, beleza. Mas o Matheus Henrique também é. Ter o Matheus Cunha como goleiro reserva foi com erro. São coisas assim que precisam ser resolvidas, sabe, Gatinho? Tá muito claro o tamanho do problema ô Chico, eu sinceramente me surpreendi. A postura do Cruzeiro em campo no sábado, time absolutamente desligado. Quando o Cruzeiro foi lá, diminuiu o placar. Quando diminuiu o placar, que eu imaginei que o Cruzeiro tivesse força para empatar, aí o Matheus Cunha ajoelha numa bola, me incomodou muito aquilo ali. Ele não foi culpado em todos os 4, mas eu achei que aquele gol ali, aquela bola, era muito do goleiro, foi em cima dele, ele ajoelhou. E tá surpreendendo negativamente. A temporada tem sido um caos. E outra coisa, é Z4, pior defesa da competição até aqui, situação grave, Chico. O Everton, é inimaginável, né? Seria inimaginável pensar o Cruzeiro numa situação dessa no Campeonato Brasileiro. Um dos elencos mais caros do Brasil, investimento, certamente só o Flamengo e o Palmeiras talvez tenham investido tanto quanto ou mais que o Cruzeiro. Agora, contratações equivocadas, né? Começando por este goleiro, todo flamenguista com quem eu converso fala, nossa, graças a Deus que esse camarada saiu do Flamengo. Poxa, o Cruzeiro vai e contrata um jogador, será que não se informou? Não foi esse Spindle que o contratou, não. Será que foi? Não, ele já tinha um pré-acordo há 2 meses de terminar o ano. Pois é. Ele já tinha esse pré-acordo. 4 bolas no gol, gente. Então, assim, ele não defendeu nenhuma. Tudo que foi entrou. Então, como é que o Cruzeiro investe num jogador que... Pô, no Flamengo ninguém gosta do goleiro. Como goleiro, né? Como pessoa deve ser uma figura maravilhosa. Estamos falando aqui do goleiro. Pô, é Cruzeiro, gente. Que tinha Cássio. E quem que seria o reserva? Pô, tinha que ser alguém do nível parecido. É Cruzeiro isso. E você vestir a camisa de Cruzeiro não é fácil, não.